amigos, canal Desão, aqui não tem empate. Copa do Nordeste é o nosso tema. Jogo de ontem, a final entre Fortaleza e Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba e Fortaleza. Primeiro jogo lá no Castelão, no Ceará, em Fortaleza. Segundo jogo, e esta é a derradeira, lá em João Pessoa, na Paraíba, no estádio lá do Botafogo. Espetacular o pré-jogo. A cerimônia, por exemplo, da final da Copa do Nordeste, nenhuma outra Copa no Brasil consegue fazer, campeonatos estaduais não conseguem fazer. Então tá de parabéns à organização da Copa do Nordeste, que faz uma cerimônia muito legal, muito bonita, para receber os atletas e fazer o espetáculo na hora do jogo, já aquecer, né, os jogadores e a própria torcida. A torcida do Fortaleza fez um mosaico belíssimo, né, digno de fato de uma final da Copa do Nordeste. Rogério Ceni, o técnico do Fortaleza, tenta o seu terceiro título, né? Ele, em 2 anos, ele foi campeão da segunda divisão do Campeonato Brasileiro do ano passado. Este ano, campeão cearense, e tem a possibilidade de ganhar a Copa do Nordeste 2019, um título inédito para o Fortaleza. Seguinte, outra parte interessante também, a transmissão da Live FC. A Live FC também transmitiu, né, e está fazendo uma boa transmissão. Durante os jogos eu tive a oportunidade de assistir na Live FC, então parabéns para a galera da Live FC que fez aí os jogos da Copa do Nordeste. Eu particularmente não gosto de assistir na Fox, até para valorizar um pouco do produto nordestino que nós temos, né? Já falei aqui, meu amiguinho, que a cerimônia não tem nada igual, a taça também não. Desconheço alguma taça tão bela no Brasil como a Copa do Nordeste, uma taça belíssima, né? E aí fica até uma dentro para a CBF, né? A taça da Copa do Brasil, aquela taça grandona, né? Uma taça para fazer alusão à própria CBF, né? Com tantos artistas plásticos aqui no Brasil, bons artistas plásticos, uma ideia para uma taça legal, né? Pega a referência aí da taça da Copa da Alemanha, as taças aí dos campeonatos europeus, né? Que são belíssimas taças, sem aquela grandiosidade, não precisa disso. Ou então pega também o artista aí, o artista plástico que fez aí a ideia da taça da Copa do Nordeste, né? Porque a Copa do Brasil é uma Copa que tem uma taça robusta demais, aquele negócio grande, né? Que faz alusão à própria CBF. Não gosto. Mas vamos seguir o jogo, né? O jogo entre o Fortaleza e o Botafogo da Paraíba. Claro que o Fortaleza iria pressionar. O jogo nitidamente era este, né? Fortaleza pressionando, Botafogo se defendendo. No primeiro tempo, o Botafogo até surpreendeu em alguns contra-ataques e mostrava que estava de fato jogando a final. Não sentiu a pressão do Castelão lotado, não sentiu a pressão da torcida inflamada incentivando os jogadores do Fortaleza. Fortaleza atacava sempre pelas pontas, uma característica do time de Rogério Ceni, do Fortaleza, sempre atacar com jogadores velozes, né? E o Fortaleza ainda poupou alguns jogadores que habitualmente são titulares. Isso mostra, e a minha visão também sobre isso, que Rogério Ceni tem elenco. Rogério Ceni pensa dessa forma, ele tem que ter elenco, não um time somente, não somente 11 jogadores. Então Rogério Ceni fez uma alteração, principalmente contra o jogo da Chapecoense. Percebeu que alguns jogadores tiveram desgaste físico e aí colocou outros ponteiros, principalmente aqueles jogadores que jogam abertos pela ponta. E é desta direção que Rogério Ceni sempre seguiu pressionando o Botafogo. O que faltou ao Fortaleza é o centroavante. O Wellington Paulista se afastava demais da área no primeiro tempo e aí quando a bola chegava ele não estava presente. Então o Fortaleza sente muita falta do Gustavo, que está no Corinthians, porque ele era um homem referência e ele fez muitos gols assim. O Fortaleza, o ano passado, jogava desta mesma forma, pressionando pelas laterais, cruzando, ora bola alta, ora bola rasteira, ora recuando a bola para que os meias pudessem chegar de frente para o gol. Então havia essa mescla aí de como o Fortaleza atacava pelas pontas, mas na hora do passe eles tinham mais ou menos 3 opções para fazer ali e sempre pressiona o adversário jogando no Castelão desta forma. O gol não saiu no primeiro tempo, né? Efeito pressão, é uma final. O 0-0 não era interessante para o Fortaleza, porque o último jogo é lá em João Pessoa. Em João Pessoa, o Botafogo da Paraíba é forte, o Botafogo se impõe. E no segundo tempo, o Fortaleza foi para o tudo ou nada, meu irmão. Tudo ou nada. Aquele jogo de muita pressão, inclusive dominou mais o jogo do que no primeiro tempo. O Botafogo aparentemente mostrou que o desgaste físico aconteceu ali entre os 30 minutos, mais ou menos. Eu percebi isso. E a insistência, sempre nas pontas, como eu vim mencionando, levou
o gol. Nos 34 minutos, o Fortaleza fez o seu primeiro gol, justamente com o Wellington Paulista, que mudou sua característica. Ele mesmo deu entrevista no final do jogo que Rogério Ceni chamou a atenção com relação a isso, que no primeiro tempo ele estava muito fora da área. E no segundo tempo ele tem que jogar mais plantado, mais dentro da área. Foi justamente assim, uma jogada de linha de fundo, um chute fortíssimo, e ele só fez escorar a bola no ângulo para a alegria da torcida do Leão do PC, a equipe do Fortaleza, 1-0. E agora é na próxima quarta-feira. O resultado está aberto. A taça ainda não está na mão do Fortaleza. A gente pode pensar que o Fortaleza, por ser uma equipe tecnicamente melhor, e de fato é tecnicamente melhor, está na primeira divisão. Botafogo da Paraíba joga a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Então há uma diferença técnica sim, mas no jogo de ontem o Fortaleza perdeu a grande oportunidade de fazer mais gols para ter tranquilidade no jogo lá na Paraíba. Não terá. A torcida do Botafogo vai encher o estádio, aquela cerimônia belíssima que vai acontecer da Copa do Nordeste, que já acontece há muitos anos quando nós temos a Copa do Nordeste. As cerimônias da Copa do Nordeste são belíssimas. O torcedor animado, porque 1-0 não dá a garantia ao Fortaleza de vencer. O Botafogo é muito forte lá na Paraíba e aí vai para cima tentando pressionar. Só que o contra-ataque está com Fortaleza, que tem jogadores muito rápidos e não vão querer, com certeza, até porque o Rogério Ceni tem essa característica, ele disputou muitos títulos, né? Esta experiência conta demais na hora de uma final. Mas não está aberto não. E eu ainda acredito que o Botafogo da Paraíba vai dificultar muito, mas demais, as ações do Fortaleza. Fica aí a dica, meu irmãozinho, quarta-feira você não pode perder a final, o último jogo da Copa do Nordeste, que vai dar o título ao Fortaleza ou ao Botafogo. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui alguma coisinha para falar. Fortaleza acelerava demais, maravilha nas laterais. O Fortaleza precisa de um jogador de meio de campo mais articulador, né? Fortaleza joga muito pelas laterais, eu acho que ela precisa mesclar um pouquinho, né? Ora também tem filtrações ali pelo meio, ora fazer jogadas também ali para dificultar um pouco da marcação do time do Botafogo. Meu irmãozinho, ó, forte abraço para você, muito obrigado pela sua audiência constante aí na internet. Dê seu like, se inscreva, projeto 400, nos ajude a chegar a 400 inscritos, para que nós possamos sempre estar produzindo conteúdos para que você possa curtir, debater conosco, porque você tem sua opinião e a sua opinião é muito importante para o canal 2A1. Ó, Madruga 2A1 também, sábado, nós teremos a partir das 23h30. Nós começamos um dia e terminamos no outro, de 23h30 à meia-noite e 30. Vamos bater um papo mais sobre a Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Ó, eu gosto de falar assim, meu irmãozinho, canal 2A1, aqui não tem empate. Forte abraço.